achei uma carta lá de uma moça, de uma menina de Jaboticabal, falando que ela e o Matinas, um colega dela, roubaram um livro seu da biblioteca, porque o livro estava na seção proibida, porque por questões políticas, o Monteiro Lobato teve alguns livros, né, censurados, que não podiam estar, não podia dar. Então, e meu pai queria ler, e ela queria ler, porque gostavam muito do Monteiro Lobato. Eles roubaram antes de tirar. Ela falou assim, mas eu acho que você é muito jovem para ser você. Eu falei, não, era meu pai. Pra você ver, isso é um... Matinas Suzuki Júnior. Na época, você vê que o meu... Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui com mais um episódio da Conversa Fluente, o podcast da Fluente. E hoje nós temos... vamos apresentar rápido para a gente começar essa conversa imediatamente. Nós temos a maravilha do Matinas Suzuki, que a gente está tendo o prazer de começar a trabalhar também junto, mas para falar de um tema que realmente eu acho que toca todo mundo, que é a acessibilidade à leitura e como é que a gente muda esse mundo, como é que a gente muda esse sistema, talvez, que seja um pouco, para ter mais gente lendo. Então, Matinas, muito obrigado por você estar aqui. Fantástico. Você não tem ideia do prazer que é a gente poder estar conversando, você poder ter vindo para o Rio para a gente poder gravar esse episódio. Eu queria primeiro só que você se apresentasse, porque talvez tenha algumas pessoas, se Deus quiser vai ter muita gente que não te conhece ainda, o que significa que a gente sai só do nosso pequeno grupo, né, de pessoas do mundo editorial, etc., e das entrevistas, e a gente expande isso e se apresenta um pouco, fala um pouco do seu trabalho, que é realmente, né, dispensa apresentações. Muito obrigado, Júlio. Em primeiro lugar, é uma maravilha para mim estar aqui, para aproveitar a palavra que se usou. E um prazer muito grande. Eu sou do interior do estado de São Paulo, fui para São Paulo estudar jornalismo, estudei jornalismo e filosofia. Tive uma carreira relativamente extensa em jornalismo, né? Trabalhei quase 20 anos na Folha de São Paulo, 2 anos na Editora Abril, eu trabalhei no Roda Viva por 3 anos e meio da TV Cultura, fui o âncora do Roda Viva, dei aula de jornalismo, embora eu me considere um péssimo professor, mas dei aula na PUC, dei aula na Casper Libero, fui um dos fundadores do IG, né, no começo da internet no Brasil, e trabalhei muitos anos também na Companhia das Letras. 15 anos, né? Você falou mais ou menos, né? Na Companhia das Letras, sim, 15 anos. Sou presidente do Conselho do Instituto Moreira Salles e desde janeiro de 2025 eu iniciei uma pequena editora em print on demand, focada no que eu chamo de livros imperecíveis, ou seja, livros importantes publicados no Brasil, mas que estavam fora de mercados, que não tiveram reedição, né? Então é isso, um breve resumo aí da minha vida. Meu Deus do céu, já temos uma lista grande de coisas para a gente falar. Quando você lançou, a minha primeira pergunta era, na verdade, assim, isso aqui é por isso a gente fala que é conversa fluente, porque é uma conversa que a gente pode ter sobre esses assuntos que eu acho que tocam a gente e podem tocar mais pessoas. Que é quando você lançou a Casa Matinas, você falou que o seu primeiro movimento foi simplesmente, você falou assim, não, eu vou mandar um newsletter, vamos dizer assim, muito pessoal para os seus amigos, você mandou por WhatsApp, mandou por e-mail, não sei o quê, e a reação foi imediata. Conta disso, porque eu acho que a reação ela diz respeito a duas coisas. Primeiro, que você é uma pessoa que comunica muito, uma credibilidade, né? Onde você está indo, as pessoas vão estar olhando o que você faz. Isso é super importante, porque é referência para a gente, para todos nós da área. E eu acho que tem, junto com isso, essa assim, nossa, vem coisa boa, porque tem uma sede ali por coisas que ficaram perdidas. E você escolheu esse caminho dos tesouros que estão meio perdidos, né? Em primeiro lugar, muito obrigado por dizer que eu passo credibilidade, mas quer dizer, são muitos anos
né, na estrada. Então, ao longo desses anos, eu completei 70 anos e aí fiquei pensando o que fazer da minha vida. Eu já tinha tomado a decisão de sair da Companhia das Letras e resolvi empreender essa pequena editora baseado em tudo que eu vi do mercado de livros e do mercado de jornalismo também, porque a editora começa com livros de jornalismo, né? Ao longo dessa carreira extensa, e aí eu fiquei pensando sobre estratégias de lançamento. Você sabe melhor do que eu até que o POD ainda é muito desconhecido no Brasil, então chegar falando de POD tem uma certa dificuldade, né, da impressão sobre demanda, como é que funciona, como é. Eu fiquei pensando e achei que talvez a melhor estratégia era fazer com... Eu digo assim, as pessoas, quando vão investir, ficam pensando na quantidade de dinheiro que elas têm para investir, né? O capital delas. Aí eu fiquei pensando, falei, eu não tenho muito dinheiro. Qual é o meu capital? O meu capital é o relacionamento que eu tive com as pessoas ao longo dessa vida toda profissional. Esse é o meu capital, né? Esse é o meu ativo, vamos dizer assim, que eu tenho para investir. E aí resolvi conversar com essas pessoas, amigos ou pessoas que eu tive situação de trabalho e que a gente teve uma relação boa, essa coisa. Eu falei, olha, eu vou abrir o jogo com essas pessoas, vou dizer o que eu estou pensando em fazer daqui para frente e contar e vamos ver o que acontece, né? Esse vai ser o meu investimento. O meu investimento é o que eu acumulei de conhecimento, de empatia, né, de relação forte com um grupo de pessoas. Por acaso nesse grupo tem pessoas que também são muito influentes, elas nas áreas delas, né? E aí falei, a maneira mais, eu acho, mais honesta, mais íntegra de fazer é fazer uma carta contando tudo, né? Contando o que eu quero fazer, etc. e tal. Então eu escolhi um grupo de quase 150 pessoas e mandei essa carta. E para minha surpresa, a receptividade foi muito forte, foi muito forte. E, 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 a editora começa com um tesouro. Eu tenho um tesouro enorme, que é o relacionamento com essas pessoas e as que estão chegando. Porque eu tenho recebido muita indicação de livros para reeditar, né? Então, essa contribuição é inestimável, porque, na verdade, é isso que é a editora, né? E nem todos a gente vai conseguir publicar, temos limitação de tamanho, temos limitação de direitos autorais, e tem muitos autores que são indicados para nós que têm contrato com editoras estabelecidos, e nós vamos respeitar esses contratos. Embora eles tenham livros que não estão no mercado, mas são autores que pertencem ao catálogo de outras editoras, e o que a gente faz é passar para essas editoras a informação de que tem gente atrás do livro X ou do livro Y do determinado autor. Então, a gente está colaborando com o mercado. Mas... Eu só vou fazer uma interjeição aqui, que você falava uma coisa muito interessante que o Luiz Fácil falou, que não, a gente não tira autor de nenhuma editora, né? E eu acho legal isso daí, porque você está falando assim, não, tem títulos que, em tese, não interessam mais a ninguém, né? Mas existe uma riqueza que está ali não publicada, né? E que você fala que são os títulos imperecíveis. Exatamente. Né? Eles não vão morrer nunca. E aí é ir atrás dessas... Exatamente. Nós chamamos de livros imperecíveis, são livros que o conteúdo sobrevive e vai sobreviver ainda por muitos e muitos anos. Mas o continente ou o contingente foi esgotado, né, por questões que a indústria do livro não conseguia resolver até a chegada da impressão sob demanda, né? Porque esses livros são livros que ocupam depósitos, custam caro, fazer tiragens grandes deles custa dinheiro, tem uma série
de dificuldades de produção e de custo que impedem o tamanho das livrarias. Hoje as livrarias são cada vez menores, né? Elas não têm espaço para colocar no mostruário um catálogo muito extenso de livros, né? Uma quantidade muito grande de livros. Então, o POD apareceu como uma solução, porque, na verdade, o livro fica num arquivo que só é usado na hora de imprimir, né? Quando alguém compra o livro. E dessa maneira o conteúdo imperecível vai realmente ficar imperecível a partir de agora, porque sempre que houver um leitor interessado no livro, ele vai ser impresso. Não, é muito interessante você estar falando isso, de como é que antes não era possível, né? A tecnologia não tinha essa... Só para completar o Pode falar. raciocínio, antigamente quem decidia, ou até agora ainda, quem decide se o livro vai ficar vivo ou não é o editor. No POD, quem decide é o leitor. Incrível essa análise. Houve uma inversão, exatamente. A inversão é completa, exatamente. É que nem eu falo, talvez fazendo uma comparação um pouco torta, mas eu falava assim, o crítico, que antigamente era, né, tinha o crítico de gastronomia, o crítico de arte, o crítico de arquitetura, isso aqui, eles estão morrendo, vamos dizer assim, né? O Arthur Dantas escreve sobre o fim da arte e tal, eu falo um pouco sobre isso, da crítica, mas quem decide agora são os usuários, os leitores, as pessoas que vão nos lugares e dão as notas, né? Então esse shift ele vai para o livro também, né? O leitor, continuando o interesse dele, esse interesse é manifestado em algum canal, pode ser um TikTok, pode ser um não sei o que, e surge então uma demanda nova de uma coisa que em tese tinha morrido, né? Exatamente. E é incrível, quer dizer, a quantidade de livros importantes, bons, de qualidade, de autores fundamentais que está fora de catálogo é imensa, é imensa. Já é melhor do que era antigamente, porque a Amazon, quando a Amazon apareceu, ela favoreceu o crescimento da cauda longa. Isso. Né? Justamente o e-commerce, foi a grande visão do Jeff Bezos, foi essa. O e-commerce permite que você que você trabalhe com a cauda longa. Né? E ele viu que a cauda no livro não é longa, é longuíssima. E eu costumo dizer que a cauda longa, no mundo dos livros, a cauda longa é interminável. Ela não... Porque ela vai aumentando todo ano. Todo ano foram lançados muitos livros que vão ser a cauda longa do ano seguinte. E quase que já nascem com o objetivo de ser cauda longa, né? Você está falando isso, me veio uma estatística aqui que eu li outro dia, que é 17%. O mercado editorial praticamente não cresce, ele é estável, flat e tal. E que o mercado editorial de autopublicação cresce 17%. Então, quer dizer, não só a gente tem todo ano um contingente X, né, uma quantidade X de títulos, mas ela aumenta 17%, o mercado aumenta 17% ao ano, significa que a cauda longa continua aumentando ainda. Não, é impressionante. Desproporcionalmente. Desproporcionalmente. O Júlio, é um assunto difícil de ser tratado e ser colocado com sensibilidade. Com a justeza que ele necessita, mas eu acho, por exemplo, as estatísticas são muito importantes. Elas são ferramentas importantíssimas para a indústria trabalhar, né? Para a indústria se autoconhecer e para a indústria do livro tomar decisões estratégicas. Então, elas são muito importantes. Mas eu, quando estava na Companhia das Letras, eu tinha um mantra que era o seguinte: ninguém sabe o tamanho do mercado do livro no Brasil. Por quê? Porque o grande mercado, na minha visão, é feito de livros que eu chamo de livros silenciosos. Livros que não estão nas vitrines das livrarias, livros que não estão entre os 100 mais vendidos da Amazon, livros que as pessoas nem sabem que estão sendo vendidos. Essa é a cauda longa. Né? E os mecanismos que a gente tem de mensuração, seja os de vendas de livros, né, seja de próprio tamanho do mercado, eles pegam só uma parte do mercado. Eles não pegam a
a totalidade do mercado. Tem uma série de vendas de livros, né, no Brasil, vendas diretas, enfim, vendas em feiras, vendas em bienais e tal, que não são contabilizadas. Muitas editoras pequenas, muitas livrarias pequenas que não estão dentro das estatísticas oficiais. Então, essa visão que a gente tem do mercado é uma visão, eu diria, necessária, mas parcial, né? Ela não abrange a totalidade do mercado. Quando você entra, isso eu estou falando do livro físico, né? Tem o grande mercado é um mercado silencioso, né, do livro físico. Eu gosto desse termo, mercado silencioso, porque eles são esses heróis que estão ali todo dia trabalhando, a gente nem está vendo. Né? Exatamente. Agora, quando você leva para o digital, o mercado silencioso é muito maior, né? Então, você tem hoje, por exemplo, dois grandes fomentadores de livros no Brasil, talvez os maiores, que é a plataforma Esquilo, né, que faz milhões de downloads de livros, né, e o Kindle Unlimited, que você não sabe os números, porque a Amazon não revela. Né? Mas, o ano passado, o Globo deu uma matéria com uma autora de self-publishing, que publica no Kindle Unlimited, e ela tinha 200 milhões de páginas lidas. Isso é muito mais do que a imensa maioria dos autores de livros físicos, muito mais. Né? É legal também mudar um pouco a métrica, porque a gente está falando em livros vendidos, títulos vendidos, e você começa a falar, não, e as páginas lidas? Exatamente. Quem que leu quando? A remuneração é pela página lida. Né? E para confundir ainda mais as estatísticas, eu até estou escrevendo uma newsletter da Casa Matina sobre isso. Eu vi um autor americano que faz uma pergunta bem interessante. Ele fala assim, as estatísticas em livros não são confiáveis, ele diz. Né? Uma delas é a seguinte, um autor publica o livro, faz self-publishing, e ele tem o site dele, ele é um professor universitário, vamos supor, e ele tem o site dele, ele põe o livro dele para vender no site dele. Ele é autor ou ele é livraria? Ou ele é autor livraria, uma nova... Enfim, a gente tem que olhar muito cuidado as estatísticas. É verdade. Né? Porque, por isso que eu falo, a gente não sabe o tamanho do mercado de livros no Brasil. Quando você considera o mercado com uma perspectiva de ver a totalidade do mercado, você pode medir parcialmente. Né? Você sabe que você está falando isso? Desculpa só te interromper. Não, eu estava uma vez, faz uns 2 anos, eu estava no Uber, e aí eu estava conversando era uma moça de provavelmente uns 40 anos, e eu estava fazendo alguma coisa com o livro, ela perguntou se você trabalha com livro e tal, eu só expliquei para ela que trabalhava, tal, não sei o quê, e ela falou assim, não, eu escrevi meu livro também, eu estou vendendo ele aqui por R$50, e era um livro falando sobre a questão feminina, não sei o quê, tal, não sei o quê. Eu falei, nossa, eu comprei 2 dela na hora, tal, e eu falei assim, cara, que incrível, né? A pessoa que estava dirigindo o Uber também estava... A gente não precisa nem entrar aqui, as pessoas vão ser mais puristas, mas a qualidade disso, não sei o quê. Mas o fato da pessoa ter tido a iniciativa, né, de escrever um livro, imprimir uma quantidade e colocar disponível para as outras pessoas, eu achei maravilhoso. Eu comprei 2 na hora. Eu falei assim, cara, isso aqui é o meu trabalho de cidadão, né? Estando na indústria, etc. E eu fico brincando que eu falei assim, há 10, 15 anos atrás, o que a gente se propôs a fazer na Fluent Tal, era impossível fazer nessa escala, com essa qualidade, com essa rapidez, agilidade e tal. Né? Nós temos parceiros semelhantes, iguais com a entrega, etc., porque a matemática não funcionava ainda, mas no momento em que você tem isso, você tem mais o digital ainda, e você tem novas métricas, e aí você está falando uma coisa muito interessante, que as estatísticas são confusas e não são precisas, porque a gente se baseia muito na questão do livro em si impresso, o número de títulos, você tem número de SBN, não sei tal, mas a gente não fala muito do mercado de leitores, né? Então, tipo assim, o que tem de leitor, na verdade? Quando você começa a falar que tem tantas milhões de páginas lidas,
você fala, nossa, então a gente está falando de leitor, a gente está falando muito menos, na verdade, de quantidade de título e mais de quantidade de leitura, né? E eu fico sempre na minha cabeça com essa coisa de que a democratização do que a gente está falando aqui, ela envolve algumas coisas, né? Uma é você poder escrever, quer dizer, permitir que as pessoas, ou encorajar as pessoas para que elas escrevam, elas poderem publicar, né? Elas poderem comprar, elas poderem vender. Comprar, você pode criar acesso por ferramenta ou por preço, etc. Né? E elas poderem vender o que elas produzem também. E aí você está falando desse negócio, quer dizer, que tem títulos que, só voltando um pouco a coisa dos livros imperecíveis, só a quantidade, porque a gente entra numa livraria hoje e eu vejo que a gente tem todos os Dostoiévski, né, e Shakespeare, isso aqui, os super clássicos estão sempre lá nas prateleiras e são constantemente republicados, né? Recentemente Moby Dick entrou em a tradução para português de Moby Dick entrou em domínio público, por exemplo, tal, então já tem um monte de gente que estava trabalhando isso. Só que a gente às vezes se esquece que não são só esses clássicos que são grandes livros, né? Que também tem. E aí você fala dessa coisa do jornalismo como um gênero literário. E jornalismo como gênero literário, eu acho que sempre foi um pouco nicho. Mas o mais legal que eu acho que vocês estão fazendo na Casa Matias é você falou, não, isso aqui não vai morrer nunca, porque na verdade sempre vai ter um público. E se você conseguir encontrar, fazer esse match entre os títulos e o público, você soluciona um problema, né? Bom, a gente passaria o dia inteiro aqui falando que essa conversa Vou ficar o dia inteiro. Essa conversa é uma conversa muito interessante. Em primeiro lugar, Júlio, é o seguinte: não há dúvida que hoje é muito mais fácil você escrever um livro e publicar um livro, né? Primeiro, digitalmente, né? O self-publishing que a gente está falando aqui, que você deu dado que cresce 17%, né? E que só vai crescer. Só vai crescer porque os nichos que hoje se sentem um pouco desconfortáveis em ter que fazer um livro, imprimir, um professor universitário que está fazendo uma pesquisa, ele teria que pagar a impressão desses livros e tal. Hoje ele faz uma publicação digital e, se ele quiser, ele faz print on demand. Se alguém se interessar pelo livro, né? O legal é isso. Quem define as tiragens no print on demand é o leitor. Isso aqui é importante, não é o editor, né? Nem o autor. Né? Você deve ter que responder sempre essa pergunta. A gente tem quando a gente trabalha com pessoas. Qual vai ser a primeira tiragem? A gente explica 10 vezes. Não tem tiragem. Isso é um mistério. É um isso mistério. Ninguém acerta. Se houvesse uma inteligência artificial que ajudasse a acertar a primeira tiragem, as editoras estavam salvas. Seria uma coisa. Claro que você pode ter mecanismos, né, que te ajudam a prever, a ter modelos preditivos da tiragem, mas isso não significa que você vai acertar. O mais comum é que ou você tira de menos ou tira de mais. Né? E o próprio sistema, eu acho, de distribuição por consignação para uma quantidade de livraria X, quando você já faz o multiplicador, se eu quisesse ter, bom, vamos dizer que você vai fazer um livro e você tem, eu quero colocar 20 livros só em 500 livrarias, eu não quero nem chegar nas 3.000 e tantos que a gente tem no Brasil, tal, né? 3.000 e poucos. Não, vamos botar só em 500, são as que me interessam. Beleza, 10.000. Já deu 10.000 de tiragem. E você fala assim, você não vai conseguir vender os 10.000. Júlio, essa questão matou o negócio das revistas. Uma das razões de matar o negócio da revista. Você tinha que colocar a revista em todas as bancas do Brasil. Né? Era uma quantidade imensa de bancas. E não adianta colocar uma revista, né? Porque ela não vai aparecer. Você tinha que colocar 4, 5 exemplares em cada banca. Então, você já saía com a tiragem de revista com um número absurdo impresso só para colocar nas bancas, sem garantia nenhuma de que aquilo venderia.
isso gerava encalhes monstruosos, que você tinha que ter uma estrutura não só para distribuir, mas para recolher. Né? Né? Esses Para recolher encalhes. e depois pensar no que você vai fazer. Sim, Ali, né? exatamente. Incinerar. E ia para fazer. É. Mas. Então, essa é uma questão muito complicada. E, além disso, essa distribuição é caríssima. A logística no Brasil, quer dizer, não só no Brasil, mas no Brasil ela é especialmente cara, né? Porque ela é feita em cima de caminhão, né? Usando... você não tem alternativas mais baratas de distribuição. Lá na Companhia das Letras, nós fizemos um negócio que eu acho que foi um marco. Nós levamos os livros da cauda longa da Companhia das Letras para distribuir no Nordeste por navio. Como o navio demora mais, nós só pegamos os livros de cauda longa, os livros que têm um giro mais lento, que vendem mais lentamente. Não tinha uma pressão de tempo. Exatamente, não tinha urgência, não tinha pressão de tempo para entregar. Nós levamos até o porto do Recife, de Santos para Recife, do navio. Era uma quantidade muito grande de livros. Por um preço bem mais baixo. Um preço bem mais baixo, ambientalmente muito melhor. Né? Tá. Esse tipo de iniciativa, podem melhorar muito o mercado. O POD pode melhorar, porque você pode imprimir os livros no Nordeste. Você não precisa imprimir só em São Paulo. Claro. Ou no Rio. Exatamente. Você pode descentralizar. Você pode descentralizar a impressão. Né? É como aqui a gente comprar na Amazon livros de POD que são impressos em Cotia. Eu sempre brinco. Entendeu? Você compra um livro americano, um livro alemão e imprime em Cotia. Tem uma gráfica, né, de print on demand, que é a Meta. Então, assim, as possibilidades são muito grandes. E se você combina a facilidade da autopublicação digital com o print on demand, isso vai abrir um novo mercado enorme, o mercado de nicho, o mercado de tiragens pequenas. Né? Professores, pesquisadores, artistas, poetas, enfim, you name it. Entendeu? Você vai ter uma lista imensa de pessoas vindo e se sentindo desbloqueadas, vamos dizer assim, pelo custo para empreenderem e fazerem os seus próprios livros. Você falou sobre a descentralização da impressão e eu estava pensando aqui que, além disso, você tem uma descentralização também da criatividade e do talento, né? Exatamente. Porque ela, em vez de ficar concentrada em capital, ou Rio, São Paulo, classicamente, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, não sei o que, você junta. Eu me lembro que quando eu não me formei em nada, é a parte obscura do meu currículo, mas Parabéns. Não sei. Mas a única coisa que eu fiz é quando eu estava saindo do Japão, não, vale só a história porque é curiosa, eu falei assim, cara, eu tenho que dar uma turbinada no meu currículo, eu tenho que fazer alguma coisa para poder ter alguma moral para conversar com alguém. E aí eu tinha ido para aquela Book Expo America lá em Chicago, né, porque eu não sei o que, meu chefe japonês tinha me mandado para lá, e eu tinha ido assistir uma palestra com um cara que tinha aquele curso em Stanford, famoso Professional Publishing Course. E aí eu achei... Ele agora está na Universidade de Nova York. Eu fiz o curso o ano passado. Pois é. Ele foi para Yale. Foi para Yale. Agora está agora está no IU lá. E eu achei curioso porque eu fui assistir uma palestra com esse cara, executivo, da área de publishing, não sei o quê. E eu achei curioso porque, obviamente, você entra lá, eu era em tese um alemão, né? Estava vendo a história, ele isso aqui. E o exemplo que ele deu era o Brasil. Porque ele falava de todos os mercados amadurecidos de livro que tinham, que todo mundo conhecia, Alemanha, França, Inglaterra, né? Estados Unidos, obviamente, tal, não sei o quê. E ele falava, por exemplo, vocês vão entrar no mercado de publishing, vocês não têm ideia de o que é o Brasil. Aí todo mundo ficou olhando, porque ninguém tinha ideia mesmo. E tampouco tinha eu, porque eu saí muito cedo do Brasil. E ele falou, não, porque 80% das vendas do Brasil são feitas em 8 capitais, né? Porque ele falou, não sei o que e tal. Ele deu o nome de algumas, né? Belo Horizonte, Janeiro, São Paulo, tal. E
E isso é uma centralização que sempre houve, não só na distribuição, mas acabou sendo uma centralização do talento também. Quer dizer, as pessoas, para serem bem-sucedidas, elas tinham que ir para esses lugares para fazer alguma carreira, seja no jornalismo ou não sei o quê, ou seja até mesmo em área acadêmica, né? Não, eu vou ser professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou vou ser professor da USP, ou da PUC de São Paulo, etc. E eu acho que uma das maravilhas da democratização e da descentralização disso que a gente está falando, né, de publicação, é do talento também, né? Quer dizer, eu posso ser... Eu fico brincando, a gente tem um selo de biografia da OCA, tal, que a gente fica o tempo todo matutando como é que a gente faz as coisas, que você pode entrar numa plataforma, que você faz a sua própria biografia. Eu falo, não, eu vou ficar contente no dia que essa senhora, uma senhora que tem uma banca de fruta lá em Quixeramobim, ela entrar na plataforma e ela escrever, ela criou 6 filhos sozinha, não sei o quê, mas ela pode contar a história dela. Né? E eu penso muito nessa descentralização do talento, sabe? Você libertar a criatividade de todo mundo. Júlio, eu vou te dar um caso concreto. Eu tinha um apartamento vizinho ao meu em São Paulo, de um casal do Pará, de Belém do Pará. Eles vinham de vez em quando para São Paulo, tinha um apartamento que ficava vazio lá, e de vez em quando eles vinham passar um tempo em São Paulo. E a gente se cumprimentava no elevador, ali, como vai, não sabia muito sobre a vida deles. Um dia essa mulher, a mulher desse casal, um casal já de idade, com netos e tal, bate na minha porta. Muito respeitosa, com muita... eu podia ter um minuto seu? Claro, com prazer, entra aqui, vamos conversar. Eu falei, olha, eu estou pensando em escrever um livro. Aliás, já estou escrevendo, contando a minha história. Eu falei, qual é a sua história? História extraordinária, extraordinária, extraordinária. Essa mulher saiu sozinha de Belém e foi oferecer couro brasileiro nos Estados Unidos, na Europa e na China. E é exportadora de couro brasileiro para mercados internacionais, etc. Foi na cara e na coragem. Ela tinha um pouco de experiência de comércio exterior, porque tinha trabalhado no comércio de Belém do Pará, né, que é um lugar que você menos espera. Você pensa que quem vai trabalhar com couro tá no sul, tá no centro-oeste, ou tá no sul. Você pensa nisso. História extraordinária. O livro é extraordinário. Por quê? Porque para ter um bom livro, ele começa... O narrador... A forma de narrar começa com duas... Segundo um texto lindo do Walter Benjamin, que chama O Narrador, a arte de narrar começa com duas profissões. O marinheiro e o agricultor. O marinheiro, porque tinha o domínio espacial. Ele viajava, ia para lugares que ninguém ia. Então, quando ele voltava, ele tinha histórias para contar de lugares que as pessoas nunca foram. E o agricultor, por ter ficado na terra durante muito tempo, ele tinha memória, né, daquele lugar. Então, são eles que começam as narrativas extraordinárias, né? Essa mulher tem uma narrativa extraordinária, porque ela sai de Belém do Pará sozinha, vai bater na porta de importadores dos Estados Unidos, as coisas mais malucas para marcar um lugar para encontrar o cara, vai para a China, que é um negócio... Então, como ela tem uma experiência de vida muito forte, o livro só pode ser bom. Quer dizer, um editor ajuda ele a ficar melhor. Claro. Mas a experiência é a base. Mas a história está ali. Exatamente, a experiência pessoal é a base da narrativa. E aonde ela encontrou, ela falou, mas eu nem conheço editora e tal, mas hoje em dia você tem muitas editoras acolhendo, né, os autores interessados a publicar a própria história, né? Elas acolhem, elas fazem um trabalho de profissionalização, elas editam, elas fazem capa, ajudam a divulgar, ajudam a distribuir.
Umas melhores, outras piores. Umas com mais qualidade, outras com menos qualidade. Mas o fato é que essas coisas estão ficando acessíveis, né? Não, Qual é o problema? O problema é que, às vezes, a editora precisa, para o negócio funcionar, imprimir 500 exemplares ou 600 exemplares, que é muito para um autor que o arco de referência, o arco de possíveis consumidores do livro dele são 100, 200 pessoas, e ele já está feliz com isso. Né? Então, a chegada do print on demand vai aumentar ainda mais esse mercado. Né? E uma coisa que eu gosto muito na ideia da Oca é isso. A Oca aumenta ainda mais esse arco de possibilidades das pessoas narrarem a própria história. Né? Porque ela faz isso a um custo não só muito barato, como ela disponibiliza ferramentas que ajudam a pessoa a escrever a própria história. Tem uma coisa do volume de publicação que eu achei interessante, que eu acho assim, quando você tem muito volume de alguma coisa, a gente fala assim que a qualidade às vezes vem da exclusividade, você trabalhar muito numa coisa. Eu escutei uma história hoje de manhã que eu vou contar, mas geralmente quando você tem muito volume, que é o que a gente está falando aqui, né? Quer dizer, essa senhora poder escrever o livro dela, a gente teve uma reunião outro dia com uma pessoa do Recife, que ela só dá assessoria para pessoas fazerem livro. Ela veio até a gente e falou assim, como é que a gente poderia fazer junto com a Fluente, não sei o que, tal. A gente falou, não, vamos acreditar lá em conversas e tudo, mas é isso, como é que você também mantém esses livros vivos, né? Mas a coisa da qualidade, eu acho que eu sempre fico pensando nisso, porque a gente tendo a criar estratégias para a gente que não sejam elitistas, né? Porque não tem problema de um negócio ainda não ser bom, mas a gente, para melhorar, a gente precisa fazer mais. E aí vem uma história maravilhosa, tem uma história de uma turma de um professor de cerâmica, ele vira para dois times de dois grupos que estão fazendo aula de cerâmica, ele fala para um grupo, ele fala assim, olha, você vai ter um mês para você produzir um pote de cerâmica com a máxima qualidade possível. Incrível. E aí ele dá para um outro grupo e fala assim, vocês vão produzir a maior quantidade possível que vocês conseguirem de pote de cerâmica. Ele fala mais ou menos como é o pote e deixa o pessoal trabalhando. Um mês depois, o que acontece? Essa pessoa fez um pote incrível. Mas o grupo que fez um monte, os potes bons eram muito melhores do que o pote de maior qualidade do outro grupo. Sim. Porque o exercício, né? O exercício faz o mestre, né? E aquela coisa. E eu fico pensando nessa acessibilidade que é fantástica de a gente não ter, ou diria, a gente ter esse desprendimento em que todo título tem que ser o best-seller. Todo título tem que ser... Não, é isso que você falou. O título vai ter, às vezes, um círculo de 100, de 200, de 300 leitores, e tá ótimo, porque essas histórias foram passadas, né? Uma vez publicado, você não controla o destino dessa história. Isso, Você não controla. 100 pessoas comprarem são 100 potenciais multiplicadores. E as histórias ficam. A história fica. Então, as possibilidades hoje são muito maiores do que jamais foram. Né? Quando eu estava na companhia, eu brincava com a minha mulher, com a Angélica, dizendo assim, olha, eu recebi um WhatsApp, oi, tudo bem? Falei, é um livro. Imediatamente tem um livro, eu sei. Tem um livro aí, entendeu? É um livro. Infelizmente, o mercado, a triagem é muito intensa, é muito forte, perto do potencial número de escritores de livros. Isso. O funil é muito pequeno. É muito pequeno. E se você considera o negócio do ponto de vista das editoras, elas estão editando muito mais do que deveriam ou poderiam. Né? Então você vê que o funil é um funil para valer, tem vários níveis do funil. Né? Além desse funil das editoras, você ainda tem um funil para entrar numa livraria. E aí depois, exatamente, para sair num jornal, as coisas, o funil só vai, né, a divulgação sair, para ter um review. Então, felizmente, hoje você tem... Eu conheço pelo menos 3 newsletters bem feitas nos Estados Unidos só para ajudar o self-publishing.
só dando dicas, ferramentas, etc, etc. Aqui no Brasil a gente já tem gente fazendo isso também, né? Isso. Mas é como escrever, vai do como escrever, do como editar, do como publicar e do como divulgar e do como vender. Isso. Entendeu? E o que está acontecendo é aquela brincadeira que eu fiz no começo, mas, na verdade, no self-publish, o autor é o editor de si mesmo e é o livreiro de si mesmo. E é o marqueteiro de si mesmo. Né? Ele acaba sendo uma mini editora ele mesmo. Né? Como o pessoal falava no começo da internet, eu vou ser o Roberto Marinho de mim mesmo, Exatamente. Né? Porque eu tenho agora o meu canal, eu ponho lá no... Exatamente. E o que acontece é que a margem é muito mais alta para o autor. Isso. Né? Porque ele fica com todas essas partes do negócio. Fica com a parte do editor, fica com a parte do marketing, fica com a parte da venda. E com o royalty do autor. Isso. Né? Então, quando... E até para uma editora, ela consegue distribuir o royalty melhor, né? Mesmo que não seja self-publishing, que seja uma editora que trabalha com POD, você consegue distribuir melhor, né? Exatamente. Mais equitativo. Mas exatamente, porque você elimina algumas etapas de custo. Isso. Né? Então, o POD pode remunerar melhor os autores. E o que vou mudar só um pouco de assunto aqui, mas acho que tem um negócio super interessante. Estão acontecendo duas coisas que eu fico observando no mercado que me acendem a luz para aquilo que você estava falando de nós não sabemos o tamanho do mercado de leitores. Uma delas é o que influencers estão fazendo com livros. Cada vez mais influencers têm uma lista de leitura, eles têm um livro que eles recomendam, eles põem coisa no TikTok. E outra coisa é o TikTok em si. Para você que falou, não, a gente enxerga livro, quer dizer, BookTok virou uma febre, de certa forma, com muita gente, e eles mesmos, né, fizeram aquela coisa de montar um evento onde eles davam os livros, que eram os best-sellers do TikTok. A gente foi agora junto na Bienal do Livro, e você chega em várias prateleiras de várias editoras e tem lá, best-seller do TikTok, né? E eu falo, cara, isso é maravilhoso, porque tem a ver... A gente ficava andando naqueles corredores lotados, né, de jovens, a gente estava com muitos estudantes, e como é que a gente subestima, às vezes, a quantidade, o potencial, né, do que a gente está fazendo, né? A questão do número de leitores, ela é complexa. Nós temos uma pesquisa oficial que diz que o número de leitores no Brasil reduziu. Assim, também, outra vez, sem querer... Quem sou eu para questionar a pesquisa... as metodologias de pesquisa, essa coisa toda. Mas pesquisa mede momentos. A pesquisa não é um dado real do que está acontecendo. Né? Ela é um retrato de um momento um recorte daquele momento e do que as pessoas estão pensando naquele momento. Mas, por exemplo, o livro de colorir, se você perguntar, você leu um livro nos últimos 6 meses, você considera o livro de colorir ou não? Isso, claro. Por exemplo, então isso já dá uma certa ambiguidade na pesquisa. Já dá para discutir a epistemologia do que foi usado ali como termo. Exatamente. Claro. Sabe? Então, mas o que eu vejo de experiência de mercado? O mercado de leitores jovens, sobretudo o feminino, não existia antes. Eu sou... como eu disse, eu vim do interior do estado de São Paulo. Minha cidade não tinha livraria. Né? Eu não tinha livro para comprar. Mesmo que eu quisesse. Porque na minha casa era uma casa onde o estímulo da leitura era alto. Meu pai, filho de imigrantes japoneses, estudou com muita dificuldade para sobreviver, para se formar em medicina, né? O que já era uma façanha extraordinária. O pai e a mãe não falavam português direito, né? A mãe nem alfabetizada direito era. Né? Mas meu pai era um leitor ávido, então tinha uma biblioteca enorme que ele formou com muito custo, com estudante, essa coisa toda.
E depois, um dia eu estava na Companhia das Letras, me procurou uma pesquisadora da USP falando assim, olha, eu sou pesquisadora da USP, pesquiso o Monteiro Lobato, olhei lá, pesquiso as cartas, porque o Monteiro Lobato respondia às cartas que mandavam para ele, essa coisa toda. Um dia eu achei uma carta lá de uma moça, de uma menina de Jaboticabal, falando que ela e o Matinas, um colega dela, roubaram um livro seu da biblioteca, porque o livro estava na seção proibida, porque por questões políticas, o Monteiro Lobato teve alguns livros, né, censurados, que não podiam estar, não podia dar. Então, e meu pai queria ler, e ela queria ler, porque gostavam muito do Monteiro Lobato. Eles roubaram antes de retirar. Antes de tirar. Ela falou assim, mas eu acho que você é muito jovem para ser você. Eu falei, não, era meu pai. Pra você ver, isso é o... Matinas Suzuki Júnior. Na época, você vê que já como estudante do colegial, na época que se chamava colegial, ele já era um leitor, né, diferenciado para os padrões, essa coisa. Então ele tinha uma biblioteca. Eu lembro as pessoas chegando na minha casa em Barretos, batendo na porta para pedir livro emprestado, né, porque Barretos não tinha uma biblioteca pública naquele momento. Bom, não tinha livro para jovens. Meu pai queria dar livros para a gente ler, mas tirando Monteiro Lobato, tirando não tinha muita coisa. Não tinha. Então você já tem uma faixa hoje, que essa que a gente viu na Bienal, que é emocionante. Eu sempre falo, você quer ter uma injeção de otimismo no Brasil, vá a uma Bienal. Não é que você vai ver meninas de 15, 16, 17 anos chorarem ao pegar um livro, né, que elas gostam do autor. Então não tinha. O mercado infantil está em expansão, né? Também essa é uma nova categoria acessando o livro num volume como não havia antes, né? Como não havia antes. Então o mercado de livros se não é maior, pelo menos é mais distribuído. Isso. Mas eu não sei se as pessoas que respondem a essa pesquisa, quando leem um livro no Kindle, se elas consideram um livro, se essa imagem vem à cabeça, que isso é um livro, ou se elas estão... Entendeu? Então, esse mercado silencioso que a gente está falando, né? E o Brasil depende muito, 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 infelizmente, do governo para o mercado do livro sobreviver e para a gente estimular a leitura, né? Então, essa é uma parte muito importante. Né? O governo ele tem uma importância enorme nessa coisa da compra regular de livros, porque muitas editoras, inclusive, sobrevivem disso. Né? E do outro lado, na outra ponta, de formar leitores. De formar leitores, exatamente. Que é uma questão importantíssima, né, para o país. Mas, de uma maneira geral, o interesse pelo livro é muito maior do que já foi. Quando eu era editor na Folha, eu entrei nos anos 80, para editar o Caderno de Cultura, o Caderno Ilustrada, né? Você não saía na primeira página do jornal nada relacionado a livros, a não ser que morresse um autor muito famoso. Entendeu? Mas o lançamento de um livro não era considerado digno de ir para a primeira página. Era só a entrevista exatamente, a entrevista não, nem espetáculo, era assim, esse era o assunto do segundo caderno, né? Esse era o caderno B, era a seção de variedades, que não tinha importância, né? Hoje, nós vimos agora com a Rio, capital do livro, com a Bienal, com a Feira do Livro em São Paulo e agora com a chegada da Flip, os autores são destaque da primeira página dos jornais, são destaque no noticiário da televisão, né? Isso não existia no meu tempo. Eu lembro que a gente tinha uma reunião de fechamento da primeira página, onde iam todos os editores para falar os assuntos mais importantes. Ninguém nem dava muito bola para o editor de cultura falando. As notícias importantes eram outras que iam para a primeira página do jornal, né? Então, a caixa de ressonância do livro e da literatura na sociedade aumentou muito. Isso eu não tenho dúvida. Vide esses canais digitais, né? Que começam a falar muito disso. E quando você vai para
Quando você vai para as mídias sociais, é impressionante, porque elas se retroalimentam. Né? O TikTok ajuda a vender livros, por outro lado, os livros levaram para o TikTok uma massa muito grande de leitores. Exatamente. Então, elas se retroalimentam. Que talvez só né? estejam ali por causa disso. Exatamente, também, né? exatamente. E tem uma vantagem, porque como o mercado hoje é muito rico, não falta assunto para o livro. Não falta. Entendeu? Então, não falta temas, né? Não falta. Então, a pauta é constante. Né? A pauta gerada por livros é constante e de pautas de relevância, né? Para o debate atual, para as questões de comportamento. Coisas que exatamente. Tem que serem discutidas. Exatamente. Tão interessante você estar falando isso, né? Que você morava em Barretos e você não tinha uma livraria para você poder ir. E o Brasil, classicamente, a gente sempre falava, né? O Brasil tinha mais ou menos a mesma quantidade de livrarias que Buenos Aires inteiro, né? Exatamente. Era aquele negócio. E a Europa, né, se segura, porque tem aqueles coisas do price buying, você não pode dar desconto, etc. E o Brasil, eu fico com a impressão de que a gente perdeu um pouco o bonde da coisa das livrarias, né? Ao mesmo tempo que você tem essa coisa, você não pode abrir um shopping se você não tem uma livraria. A livraria é um símbolo de que aquilo ali é você tem os âncoras. Dentro dos âncoras de um shopping, você tem que ter uma livraria. Mas dentro dessa coisa da gente poder contar histórias todas e considerando que a gente, com a revolução digital, a gente talvez não tenha, de fato, um aumento significativo de livrarias que cheguem a qualquer lugar, né? Eu fico tentando comparar nos Estados Unidos, por exemplo, eu fico tentando comparar com as coisas da Europa e dos Estados Unidos, no sentido de amadurecimento de mercado, né? Parece que a gente sempre está vivendo essa revolução do mundo editorial um pouco 10 anos depois, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, faliu, né, a Barnes & Noble, Borders, não sei o que e tal, e depois começou um ressurgimento das livrarias, das livrarias de nicho, né? Tem livraria feminista, livraria gay, livraria só de poesia, de editoras independentes, de clássicos e não sei o quê. Você acha que é possível a gente ir por essa coisa? Eu vejo um pequeno movimento de livrarias de bairro, de vez em quando eu vou em algumas, eu falo, nossa, imaginava que tinha um café com uma livraria, essa combinação que virou uma combinação clássica também, né? O café bar livraria, lugar onde você pode ir para... você acha que isso vai acontecer no Brasil? Isso pode acontecer? Eu não me sinto muito à vontade para falar sobre o movimento das livrarias, porque embora eu adore vender livros e vender mesmo, ir para o balcão, ajudar a vender, acho que é uma das coisas... Você sempre foi para o balcão, né? Adoro esse relacionamento com o leitor na livraria. Você aprende muito conversando com os leitores ali, vendo o que motiva ele comprar um livro, realmente, essa coisa toda. Mas, por exemplo, há uma grande discussão no Brasil sobre o desconto de livros, né? Que é uma discussão legítima, claro. É um negócio que as margens estão ficando muito baixas para todo mundo. Para todo mundo, né? Para o livreiro, para o editor. Ninguém ganha dinheiro. Exatamente. Tá, as margens estão... Mas você citou a Barnes & Noble. Como começou a Barnes & Noble? Dando desconto. Ela dava 40% de desconto nos lançamentos mais fortes. E foi assim que ela se construiu. A cadeia chegou a ter 600, 700 livrarias. O pessoal foi fala modelo... que ter esse movimento. O pessoal fala assim, não, porque a Amazon começou com essa coisa de dar desconto. Eu falo, não, gente, foram as cadeias que começaram a dar desconto. Fizeram lobby no Congresso americano para poder dar desconto, porque na Inglaterra tem aquele negócio, por exemplo, né, buy one, get one free, que significa basicamente dar 50% de desconto. E aí, quando a Amazon veio, ela falou, bom, a lei já existe, vou surfar em cima dela. O modelo já existe. O modelo já existe. O modelo de negócio já existe, né? Então, a Barnes & Noble cresceu dando 40% de desconto nos best-sellers, né? Com isso, ela... nominal em vez de ser margem percentual. Exatamente. Com isso, ela o que fez? Deixou o negócio das pequenas muito difícil, né? Que não conseguiam dar...
por não ter escala, não conseguiam dar essa margem de desconto, não ter escala, não ter eficiência, uma série de outras coisas. Então, o desconto, de uma certa maneira, está no mercado de livros, né? O problema é como lidar com o desconto, né? Mas, indo mais diretamente à sua pergunta, eu acho que esse movimento de livrarias de nicho tem tudo para dar certo. Por quê? Porque o mercado de livros é cada vez mais nichado, né? Então, Eu fico brincando que... Não, a livraria de nicho, eu estava falando dessa combinação livraria-café, e eu vejo assim, você chega hoje num restaurante ou num bar, ou não sei o quê, o objeto de decoração mais interessante que você tem agora são os livros. Antigamente, esse objeto de decoração era um livro tipo da Taschen, né? Que é a minha escola também, então onde eu vim. Então você chegava lá no restaurante. Hoje em dia não, é literatura mesmo. Você chega lá, tem a coleção do Monteiro Lobato, tem a coleção, não sei, tem todos os títulos, né? Não sei o quê. E eu falo, nossa, que interessante. Não, então, olha, lembra que na pandemia pegava bem você ter uma biblioteca atrás, né? Exatamente. Algumas até eram falsas e caíram, né? Teve um juiz que estava falando que a biblioteca atrás era decoração e ela caiu enquanto ele falava. Você sabe que eu fui brincando na pandemia, eu falei assim, nossa, eu vou fazer uma tela para mim com todos os livros que eu tenho de Kindle, né? De livro digital. Eu falei, eu vou fazer um monte de screenshot assim, de livro, aí vou botar aquela imagem de fundo. Não, mas o que é legal que tem por trás disso é que você, na pandemia, o mundo digital mostrou seu valor, a sua importância, né? Você não podia sair de casa, você se comunicava com as pessoas pelo mundo digital, né? As pessoas se esquecem, pessoas que costumam falar mal da tecnologia se esquecem que tem esses momentos. Exatamente. Né? A maneira de você manter a humanidade, o relacionamento com as pessoas e tal, foi via digital. E às vezes só conseguir continuar trabalhando por causa disso. Só trabalhando, exatamente, exatamente. Imagina se não tivesse, né, o que ia acontecer. Quando as pessoas passam a colocar o livro atrás, mostram o valor da percepção do livro. Né? Percepção de valor do livro, melhor, corrigindo. E até hoje, quando você pega um comentarista de uma TV, não sei o que, eles adoram o escritório, aquele lugar que tem um monte de livro atrás. Então, o livro continua no pedestal, com todas as mudanças, você está ali no mundo digital, falando com a outra pessoa online, etc, mas você está pondo um aviso atrás, olha, eu leio, tenho aqui uma coisa eu sou uma pessoa que tem valor porque tenho esses livros aqui comigo. Eu leio, não é só notícia. Então, isso foi muito legal, foi uma coisa muito importante, né? Você vê que o livro não perdeu valor, ao contrário de algumas outras categorias que, quando entraram no processo de disrupção por causa do mundo digital, não conseguiram manter a percepção de valor. Um deles é o CD, por exemplo, ou o videocassete, ou a gente cultua ainda o vinil, mas a gente não cultua mais o CD. Ele ficou no meio do caminho, mais ou menos assim, exatamente, né? O livro, eu sempre fico brincando que não dá mexer. Bom, você é especialista em vinil, então. Não, eu editei só. Os colecionadores eram um monte de maluco. Chegava na casa deles de 35 mil vinis, assim, eu falava, meu Deus! Não, inclusive, a coisa do vinil era interessante, a gente começou a fazer livros sobre isso, porque o primeiro livro que a Taschen fez chamava A Thousand Record Covers. Então era mil. E era só, cara, uma fotinha pequenininha com a descrição. Disco tal, Velvet Underground, ano tal, não sei o que tal, né? E aí um cara que era um colecionador de jazz, ele falou, Júlio, meu nome é Paulo Fernandes, isso aqui, Joaquim Paulo. E aí o Joaquim falou, eu coleciono jazz há muito tempo, eu já tive uma rádio, eu vendi, mas eu fiquei mantendo a minha coleção durante muitos anos, e agora, recentemente, as rádios todas estão fechando, e eles têm depósitos com vinis que eles estão jogando fora, ou estão dando
por assim, valores irrisórios no volume, né? E ele começou a adquirir mais e tal, não sei o quê. E aí ele acabou botando na venda, mas ele falou, o mais importante é que você tem histórias incríveis sobre capas de disco. As pessoas, elas compram o vinil e olham a capa de frente. Muitas vezes, aparece uma recomendação que eu dou para todo mundo. Eu falei, cara, quer colecionar arte? Compra vinil. Então, porque tem artes incríveis de artistas maravilhosos. A gente fez um livro só sobre isso. E atrás tinha as histórias, né? E a gente não esquece de ler as histórias. Por que aquele disco foi feito, com quem que foi feito, etc, etc. E a gente foi... Então a gente falou, não, então vamos contar essas historinhas. Sim. Então, a gente conseguiu fazer um transporte, de certa forma, de uma coisa que era puramente som, que era um sentido, para mais dois, acrescentar o visual, né? E acrescentar a coisa da leitura, do conhecimento ali adquirido. Então, tem histórias maravilhosas, né? Do tipo, tem uma capa do Miles Davis, por exemplo, tá ele com a mulher, e a história é que 2 semanas depois deles fazerem a foto, uma semana depois de fazer aquela foto para sair no disco, ele tentou matar a mulher. Ele tá completamente louco. Pode, isso aqui. Aí ele tentou matar a mulher, e assim mesmo eles se reconciliaram e fizeram a capa. E foi feita a capa. Legal. Então, tipo, I Want Miles, também aquela que é toda amarela, porque ele era absolutamente louco por amarelo. Então, pouca gente sabe que ele era ele era tão louco, ele tinha um Lamborghini amarelo, ele tinha a casa amarela, ele tinha um monte de coisa. Então, a gente falou, cara, essas histórias, elas são tão valiosas quanto os discos. Né? É interessante falar, eu estou me lembrando agora, um dos meus mentores, uma pessoa que me ensinou muito e aprendi, enfim, é um americano que veio para o Brasil, David Drozing, que ele era fotógrafo da Look, que foi uma das revistas de fotografia americanas mais importantes, essa coisa toda, e se apaixonou pelo Rio de Janeiro e veio para cá. E ele é da geração que fez a grande salto de fotografia de publicidade e no jornalismo, que participou da Realidade, né? A revista da Abril, que mudou o panorama da fotografia no Brasil, junto com o George Love e outros fotógrafos. E o David Zing fez algumas capas importantes da história da música popular brasileira. Fez a capa do Chico, fez a capa do Caetano na Tropicália, fez a capa do Gil na Tropicália. E ele, eu tenho uma coleção de 10 fotos dele, a gente ficou muito, muito amigo. Ele, repito, foi o meu mentor durante muito tempo, me ensinou muito sobre o jornalismo americano, como ele trabalhou na Look, né? Ele me ensinou muito sobre o jornalismo americano. E no passepartout dessas fotos, ele conta a história de como a foto foi tirada. Então, ali tem a história dessas fotos, dessas capas de livros de vinis históricos, né? Porque é o Gil na Tropicália, é o Caetano na Tropicália, é o Chico no começo da carreira, essa coisa toda. Então, eu sei que essas fotos das capas rendem histórias maravilhosas por conta do David Zing. Nossa, incrível. A gente está lançando um livro com o Léo Aversa, que fala dessas histórias. Por causa ele nem era foto de capa de disco, ele também fez algumas, fez várias. Mas tinha essa história de como é que o cara consegue fazer uma mas isso me traz um pouco essa ideia do colecionismo, né? Tem gente que tem essa... E que o livro, essa coisa que você estava falando do background, né? Do backdrop, vamos dizer, de toda videoconferência, essa coisa do tipo, o livro é esse objeto que ele é tão venerado que é isso, você coleciona ele, né? Porque tem coisas que você quer voltar para ler, né? A minha esposa outro dia ela pegou 3 livros e eu falei assim, ela falou, não, é que eu quero ler de novo. Ela levou para o quarto, porque ela estava começando a ler de novo alguns livros que ela falou assim, não, esse aqui é muito bom. Ela falou, tem livro que eu só vou na parte que eu gosto, inclusive. Ela nem lê todo, mas... Qual a definição de clássico? Clássico é um livro que você relê, né? Que você lê várias vezes. Esse é o livro que fica. Vira um clássico, você está sempre relendo. E hoje em dia tem essa
principalmente as leitoras jovens, né, que adoram livro e tal, elas colocam o livro nas prateleiras pela cor da lombada. Então, elas organizam pelas cores, que é um negócio muito interessante, que Maravilhoso. que não existia antes, etc. E no mangá, o colecionador de mangá, eles mesmos se chamam de lombadeiros. Por quê? Porque eles querem ver a coleção inteira daquele mangá, que às vezes são 30 livros, 40 livros, né? Na prateleira. Muitas vezes eles compram 2 livros, um para ler, o outro, 2 mangás, um para ler, o outro para colocar na prateleira. E é uma dificuldade enorme para a área gráfica das editoras. A minha filha mais velha tem um monte de coleção de mangá. Porque ela não pode variar 1 milímetro na lombada, para ficar aquela lombada uniforme. Uma obra de arte. Aqui. Exatamente. Se ela varia, se a lombada varia na altura, essa coisa toda, vem chove de reclamação nas editoras, entendeu? E é um desafio imenso para a área das artes gráficas e de controle de impressão, da hora da técnica da impressão, que eles que tem que ser, se o logotipo tá sei lá, 30 milímetros, né? Ou 2,5 milímetros. 2,5 milímetros da margem, do limite da margem, todos os volumes daquela coleção tem que estar exatamente a 2,5 milímetros. Meu Deus. Estamos totalmente secados, né? Você fez parte da edição da JBC. Para empresa onde eu comecei trabalhando. Isso é uma coincidência inacreditável. Maravilhosa. Mas eu fico imaginando um desafio que a gente tinha lá, quando eu estava morando no Japão, não sei o quê, que tinha esse catálogo enorme de livros para brasileiros, que era um mercado super de nicho, né? Não sei o quê. E era o desafio, só para a gente voltar ao nosso POD aqui, que é o tema inicial, que era quanto que eu vou imprimir, porque quanto que a gente vai vender dentro da comunidade brasileira que mora no Japão. Né? Aí eu fico imaginando, você falei, nossa, hoje em dia o catálogo poderia ser quase que, não dos mangás em si, que a JBC depois se especializou, mas livros de receita para os brasileiros lá, etc. Hoje em dia você poderia fazer praticamente tudo no POD. Você tem um negócio que está ali, está pronto, aperta o botão e... Eu fico imaginando a quantidade de gráficas em POD no Japão. Porque o Japão tem esse problema justamente de não ter onde colocar depósitos, né? Onde criar depósitos muito grandes. Eu falei hoje de manhã com o Daniel, que é o cara que foi meu assistente na Alemanha, né? Meu braço direito, na verdade, eu sou assistente, foi meu editor e braço direito, 17 anos, e aí ele estava comentando que a editora que ele trabalha, que era uma editora que só imprime grandes volumes, aqueles livros que você estava falando, né, sobre o supermercado e tal, e os caras agora estão indo para o POD também, porque eles entenderam que com o catálogo que eles têm, por menos que eles estejam vendendo, as margens são completamente diferentes e os arquivos e os direitos autorais eles já têm. Então é só mudar ali um pouco a técnica de impressão, fazer um acordo com quem consegue distribuir, né? A gente teve um encontro com uma empresa na Holanda também que já faz isso, quer dizer, você põe lá um arquivo, ela imprime em 5 lugares na Europa diferentes por questão de preço de taxação, não sei o que e tal. Mas é uma outra perspectiva, né? Então, a gente está chegando na nossa hora aqui, Matinas, e você tem mais alguma coisa, uma última mensagem que você quer? Mas eu queria te agradecer demais de a gente poder ter trocado essa ideia sobre como é que a gente reinventa um pouco, né? Ou ajuda, faz parte da reinvenção da indústria de publicações. Quer dizer, como é que a gente, eu acho que torna mais acessível. Eu acho que essas 4 coisas que você está falando, né? Escrever, publicar, comprar e vender, né? Como é que a gente cria um novo ciclo? É interessante o caso do livro, porque o livro em si continua o mesmo, né? Exato, é uma extraordinária capacidade de sobrevivência, exatamente. Agora, as condições de produção, de comercialização, de divulgação mudaram muito e vão continuar mudando, porque a tecnologia está provando, né?
E quem trabalha com o livro vai ter que se atualizar, porque essas mudanças vieram para ficar, né? Porque elas reduzem muito o custo, né? Por razões econômicas, elas reduzem muito o custo, elas dão mais lógica ao negócio em certas instâncias, né? O negócio fica mais controlável. E acaba sendo mais sustentável. Exatamente. E justamente, e a outra ponta, que é a ponta da sustentabilidade, que é fundamental no mundo contemporâneo, né? Então, é um momento rico, muito interessante por causa dessa transição. Para se estar nessa indústria, né? É verdade. Ao mesmo tempo que ele chega a um público maior do que tinha, no sentido de que ele atinge mais categoria de pessoas agora. Legal. Super obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, terminamos a conversa aqui com Matina Suzuki. Fantástico, falando sobre como que a gente leva leitura e livros para mais pessoas. Obrigado, Matinas. Eu que agradeço. Até a próxima. Oportunidade. Até a próxima.